De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil e também, claro, com a gente, a sua companhia, que é o mais importante de tudo isso. A gente está falando aqui sobre essa questão da prevenção do suicídio nesse Setembro Amarelo, né? E a gente está com a Ana Gláucia Lima, que é psicóloga, especialista em urgência e emergência pela FAMEMA, batendo um papo com a gente aqui, contando um pouco sobre os números, né? A gente falando um pouco dos números, a gente falando também um pouco sobre os cuidados que nós precisamos ter, como a gente deve agir em relação a uma pessoa que está numa condição como essa. Inclusive, eu queria destacar agora, Ana, nesse bloco, que até era a pergunta para o último e eu acabei não fazendo, mas assim, tem uma faixa etária mais frequente, né? Você mencionou essa questão dos jovens, todo mundo falando muito dos jovens e tal, mas tem uma que é maior, que é mais incidente, né? E o gênero? Isso acomete mais homens ou mulheres? É, a faixa etária mesmo, que a gente tem esse índice aí pela CVV e os índices que a gente tem é de realmente 15 a 29 anos, mais ou menos, né? Que é a maior incidência. Mas isso não descarta, viu? Desde criança, teve relatos já de crianças de 5 anos a idosos, né? Então a gente tem, infelizmente, toda a população, de alguma forma, com essa aproximação, mas a maior incidência é entre 15 e 29 anos. É, querendo ou não, se a gente for olhar para o lado da psicologia, é uma faixa etária que ainda está num processo de amadurecimento, né? A gente estuda o processo de amadurecimento hoje até 24 anos. E também aí início de vida adulta, de responsabilidades, né? Antigamente as responsabilidades começavam mais cedo e hoje a gente percebe que as coisas acabam acontecendo um pouco mais tarde, cronologicamente, né? A geração tem caminhado por essa tendência. Então, a maior faixa etária que acontece é entre 15 e 29 anos. A gente tem uma grande incidência de tentativas, Marcos, É. de tentativas Ah. na população feminina e de ato consumado na população masculina. Qual que é a diferença da tentativa da população feminina e ato consumado da população masculina? Tem um estudo que fala que a gente vive, né, numa sociedade muito machista, né? Sim. Por exemplo, se um cara ele acaba sendo agredido pela esposa, muito dificilmente ele vai abrir um boletim de ocorrência contra a esposa por uma agressão física, né? Por conta de toda uma situação que ele vai vivenciar na própria delegacia, né? Então, existem muitos casos nesse sentido e que são abafados por conta desse movimento machista da sociedade. Então, o rapaz que ele pensa em suicídio, a possibilidade dele conseguir, né, dele consumar isso é maior, e até mesmo por conta de mais acessos e tudo mais que ele tem, a possibilidades, do que a mulher, né? A mulher ela tem umas tentativas um pouco mais imediatistas, né? A mulher é muito mais emocional, a mulher ela acaba tendo esses comportamentos mais emocionados do que o homem. O homem acaba sendo mais reservado. Mas isso também a gente percebe que isso flutua, né? Não é uma coisa tão estática assim. Acaba flutuando hoje, infelizmente, entre esses dois, entre os gêneros, né? Enfim. Mas a gente precisa ficar atento que, principalmente, eu quero reforçar muito, a gente precisa ficar atento na questão de, falou, mas não faz, tentou uma vez e não conseguiu, É. e isso acaba virando um desafio para as pessoas, né? É, muito bem lembrado. Aí já vira um desafio, imagina, né? Ah, você está achando que eu não sou capaz, então, né? Exatamente, né? Nós estamos falando de pessoas que estão em sofrimento, gente. Sim. De pessoas que estão assim, não conseguem criticar, né? Não conseguem achar outras possibilidades para solucionar os seus problemas. Então a gente está falando sobre pessoas que estão frágeis, né? Estão fragilizadas. Então a gente vai e acaba fazendo um comentário desse, né? Então eu acho que isso é falta de empatia, falta de respeito, falta de amor ao próximo, né? Isso é muito leviano da parte das pessoas. Eu tenho ouvido ainda, infelizmente, muitas pessoas que falam: quem fala não faz, tá querendo chamar atenção, Então, e isso é um mito ou isso é fato? de querer chamar atenção. É. Não, de que quem fala não faz.
Isso é uma mentira, né? Mentira. Isso é uma mentira. Quem fala pode falar uma, 10, 20 vezes, a gente não pode julgar se ela vai fazer ou não, né? Porque isso pode também vir um desafio. Quem fala, faz sim, com certeza. Né? Pode falar, pode fazer, pode não fazer. Não é porque ela falou que ela vai fazer, não é porque ela falou que ela não vai fazer, que ela só está em ameaça. Não, a gente não pode E também não é porque protocolar. não falou nada que não vai fazer, né? Também. A gente não pode, Marcos, protocolar comportamentos É subjetivos. verdade. A gente Entendeu? não pode fechar em nada, né? Tipo, se fechar. A gente protocola uma prescrição médica, a gente protocola uma receita de remédio, a gente Sim, protocola verdade. algumas outras coisas, mas comportamentos humanos que têm uma base subjetiva, individual, é muito leviano a gente protocolar, né? Então, assim, não existe isso é mito. Ah, quem fala não faz. Isso é mito, gente. A gente pode, assim, ter contato com pessoas. Eu tive contato muito próximo com uma pessoa durante 4 anos e que aconteceu isso, né? Então, quem fala, faz sim, quem não fala também pode fazer. Enfim, a gente não está aqui para julgar, né? Porque a pessoa que está pensando em se matar, a pessoa que tenta se matar, ela está num sofrimento muito grande para ela ter essa solução, né, irreversível para a vida, né? Então até a pessoa que eu atendi, por exemplo, no PA, uma moça, quando eu estava fazendo a residência, que a gente puxava plantão no PA Norte, quando tinha o PA Norte, né? E ela ia assim, tipo, toda noite lá. Toda noite, todo plantão que eu estava lá, a menina estava lá com uma queixa difusa. Então, eu tô com dor de cabeça, mas que às vezes irradia para o estômago e tá doendo meu pé e tá doendo tudo, entendeu? E tudo muito intenso e tudo mais. E aí as pessoas acabavam julgando, né? Nossa, Sim. fulano tá aqui de novo, pelo amor de Deus, e não sei o quê. Aí eu penso, é muito sofrimento para uma pessoa estar indo no PA toda noite. Pois Ela é. poderia estar fazendo um monte de coisa. Ela poderia estar com os pés para cima, ela poderia estar no shopping, ela poderia estar batendo perna, mas ela está no pronto-socorro, né? Então, assim, mas ela quer chamar atenção. É sofrimento. Uma pessoa que quer chamar atenção dessa forma é No PA, sofrimento né? Pois também, é. entende? Então, sofrimento não Realmente. é só aquela dor física. A gente não pode julgar sofrimento, porque sofrimento para mim não é sofrimento para o outro, Ô, né? Ana, como é que a cidade está estruturada hoje, né? Como é que nós estamos? Como é que a população tem sido assistida nesse sentido? Existem aí grupos de ajuda, de apoio, né? Como é que nós estamos organizados assim? Sim, eu quero levantar aqui o nome da psicóloga Luciana Randa. Ela trabalha com suicídio aqui, né? Com pacientes suicidas, com comportamentos suicidas aqui em Marília. Ela tem um grupo de prevenção ao suicídio. Depois, Marcos, eu mando para você o folder dela, peço para o pessoal colocar no canal da TV e tudo mais. Ela tem um folderzinho. Ela tem um pessoal que trabalha nesse grupo também, que atende, faz alguns atendimentos mais sistematizados por um valor social. Nós temos essa possibilidade com a Lu. Nós temos também o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, ali no perto do Habib's, né, que a gente chama do HC1, né? O pronto-socorro, ele tem um pronto-socorro de demanda espontânea, de porta aberta, então você não precisa passar nem por PA, nem por UPA, pode ir lá direto se você tiver em sofrimento psíquico, com pensamento suicida, com tentativa de suicídio, e pedir para passar pelo psiquiatra, que tem psiquiatra de plantão lá, para situações de urgência e emergência. Que legal, bom Temos as saber. unidades básicas de saúde, porque tem os médicos, que agora a gente está passando por uma nova estruturação nas nossas unidades básicas, porque, graças a Deus, né, a gente está conseguindo manejar melhor a Covid, então alguns postos já estão voltando a atender outras demandas, e tem os médicos lá que podem também ajudar, né, e procurar ajuda, né? As pessoas precisam procurar uma ajuda profissional, né? Isso é importante. Então a gente tem a CVV também, que a pessoa pode ligar de graça 24 horas por dia, 188, e lá tem os voluntários que vão ouvir e vão orientar e vão instruir as pessoas. E é tão interessante a gente levantar a questão da CVV, que talvez o Ramon até tenha falado com você num outro momento, Ele esteve aqui semana passada. é, o pessoal tem ligado muito para trote, Poxa, sabe, na isso é CVV. terrível. Infelizmente, sabe? Então, assim, se você está ouvindo a gente, você já fez isso, pensa que são pessoas voluntárias que entregam horas da sua semana ali para ouvir problemas das outras pessoas.
Quem ouve problemas, quem cuida de pessoas, também recebe esse problema de alguma forma, também se envolve de alguma forma nesse problema. Então, se um dia você já passou trote, um dia você já pensou em passar trote, repense, né, o seu próprio comportamento nesse sentido. Porque, infelizmente, a gente tem muito isso, a gente tem pessoas que não têm consciência nenhuma nesse sentido. Então, a CVV também é um super apoio para pacientes que estão em sofrimento. Nós precisamos urgentemente entrar em contato com isso, né? A gente precisa urgentemente poder apoiar as pessoas que estão passando por sofrimentos agudos dessa maneira, né? Que é um sofrimento agudo, né? É um desespero, né? Então, eu acho que a gente precisa considerar esse sofrimento, então a gente tem esses caminhos hoje em Marília. Pois é, muito bem. Aí a gente fiquei contente dessa informação. Eu não tinha esse conhecimento que o HC contava com esse plantão aí contínuo, né? Isso é Sim. muito bom, né? A gente Tem, o saber. HC ele tem uma residência em psiquiatria, né? O Sim, sim. HC ele acaba sendo referência aqui, né? Então, quer dizer, se o indivíduo apresenta alguns sinais aí psíquicos, pode ser encaminhado diretamente lá para o HC, não precisa passar por unidade básica, nada, é um atendimento de urgência mesmo ali. Exatamente. E assim, não necessariamente só se o paciente está pensando em suicídio, Marcos. Se você está numa crise de ansiedade, você está numa crise de pânico aguda, você está em desespero, vai procurar um médico, Até né? É porque um desespero isso agudo. não cuidado pode virar um monte de coisas, né, Ana? E sabe o que eu acho interessante? Quando a gente está com uma enxaqueca, com uma super dor de estômago, a gente quebrou o pé, a gente fica em casa olhando para isso? Não, a gente vai procurar um médico, a gente vai procurar a UPA, vai procurar a unidade de saúde, vai procurar algum lugar para a gente ter atendimento médico naquele momento. Por que que quando a gente está com uma dor emocional aguda também, incessante, a gente não vai procurar o médico? Nós temos eles disponíveis. Então, é desmistificar isso, né? Então, existe ainda toda essa coisa mais mística de que, eu não tô doido, não tô rasgando dinheiro, mas a questão não é essa, né? Eu acho que a gente precisa buscar alívio para o nosso sofrimento, né? A gente não precisa sofrer Sem dúvida. sozinho, né? Que legal, a gente já está de volta aqui no programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Olha, a gente está aqui batendo um papo com a Ana Gláucia Lima, que é psicóloga, especialista em urgência e emergência pela FAMEMA, batendo um papo com a gente aqui, falando um pouco, né, sobre essa questão do suicídio, a prevenção ao suicídio. E a gente está sempre aí preocupado com esse tema, mas a verdade é que se a gente for observar também, né, Ana, é interessante que a gente acaba reforçando isso no Setembro Amarelo, né? E aí a gente É, fica um baita de um período também, talvez sem falar, a não ser em momentos que a cidade tem altos índices, e aí tem aquela preocupação, mas a gente ainda está distante, né? Precisa falar um pouquinho mais, né? Porque pelo que os números apresentam para a gente, isso é um problema nosso, né? Bem é, nosso. exato. Eu acho que a gente precisa falar, não do suicídio, mas assim, de estratégias para a gente lidar com a vida, né? Sim, muito bom. Porque as tristezas, as angústias, principalmente em momentos de pandemia, de tanta perda, a gente estava contando na nossa família, Marcos, em 3 anos nós perdemos 7 pessoas da nossa família. Então, tantas coisas, tantas angústias que a gente vem vivendo e a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque uma vez que a gente começa a aprender a lidar com a nossa vida, olhar o lado bom da nossa vida, alimentar os pilares da nossa existência, nós, consequentemente, vamos nos afastando desse pensamento, desse comportamento. Quando eu falo lidar com a vida, é olhar de fato, gente, o que é bom, o que está acontecendo de bom na nossa vida, né? O que está acontecendo de ruim, isso a gente não precisa nem fazer esforço, né? Que a própria vida joga na nossa cara. Mas eu acho que processos como gratidão, processos como autoconhecimento, processos como meditação, eu penso que isso seja alguns pilares que a gente pode trabalhar todos os dias para que a gente consiga olhar o colorido da vida. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o boom mesmo, né, de toda essa possibilidade da gente estar em qualquer lugar do mundo e ter contato com tantas informações, vem também junto com tudo isso as informações ruins, né? Coisas muito ruins vão chegando dentro da nossa casa, vão nos desestabilizando. Então, nós Verdade. precisamos fazer o exercício ao contrário. A Bíblia diz que
quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E se a gente pensar, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, quantas desesperanças e frustrações a gente entra em contato. E a gente entra em pouco contato com esperança. Então a gente precisa fazer esse trabalho, né? De flexibilizar pensamentos. Se eu tenho um problema, eu preciso achar algumas hipóteses para aquele problema. Não focar somente na hipótese que eu quero de solução. Aprender a ampliar alguns leques. Então, olhar lá do bom, pensar nas coisas que estão acontecendo de bom, começar a articular os nossos pensamentos com: puxa vida, perdi meu pai, perdi minha mãe, mas eles deixaram um legado de vida para mim, eles deixaram algo de bom para mim. Eu estou vivo, eu tenho meus irmãos, eu tenho meus sobrinhos, eu tenho meu namorado, tenho tantas coisas que estão acontecendo de bom. Ah, eu perdi fulano de tal para a Covid. Eu perdi, mas quanto tempo que eu vivi com essa pessoa? Eu pude estar com essa pessoa, criei laços com essa pessoa. Então, a gente tentar desenvolver em nós esse olhar para a vida, porque é só assim que nós vamos entrar em contato com a morte de uma maneira diferente. Nós precisamos entrar em contato com a morte falando de vida, e não falando de desistência, falando de ponto final, falando de desesperança. A gente tem que entender que a morte, ela é uma fase natural da vida. Ela vai vir de uma forma natural. E enquanto ela não vem no momento que ela está escrita para chegar na nossa vida, que nós busquemos e nós possamos colocar em prática uma vida abundante. E vida abundante é uma vida com vida, não uma vida com morte. Tem muita gente vivendo, mas que já está morto, né? Dentro de si, na sua subjetividade, nas suas alegrias. Então, a gente tentar trabalhar e falar mais sobre valorização de vida, né? Sobre flexibilizar pensamentos, sobre olhar o lado bom, sabe? Sobre poder enxergar a luz, enxergar o sol, enxergar coisas boas. Eu acho que isso é uma das formas que a gente vai conseguir assim afastar os comportamentos suicidas de nós, conseguir devolver vida para as pessoas, né, Marcos? É claro que a psicoterapia, a farmacologia, a psiquiatria ajudam e são imprescindíveis, mas nós também precisamos fazer a nossa parte de nutrir coisas boas em nós. Não adianta a gente querer ficar magrinho, sarado, se a gente comer só besteira e hambúrguer. A gente tem que comer coisas boas. E nós temos que pensar coisas boas. Temos que alimentar relações positivas. Temos que nos conhecer. Então, falar sobre suicídio é falar sobre vida, é falar sobre valorização de vida, né? Ô, Ana, você sabe que, falando dessa questão dos números, da estatística, e não só desse, mas do pessoal, que me vem à mente aqui o seguinte: você mencionou a Bíblia, e aí eu estou querendo relembrar os números aqui e mencionar algo importante. Assim, o canal que eu fiz a pesquisa é um canal de pessoas que conhecem a palavra de Deus e que tem pelo menos um vínculo com a espiritualidade, entende? Uma aproximação, né? Sim, eu não consigo mensurar, né, claro, o conhecimento de cada um e até mesmo o envolvimento espiritual da vida cristã de cada um e tal. Mas, na sua maioria ali, são pessoas que têm um conhecimento, que já tiveram experiências reais com Deus e tal, e esses números vindos E nós temos quadros de padres, quadros de pastores cometendo suicídio também, porque a gente menciona sempre essa questão espiritual como algo muito forte, muito favorável e tal, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos a gente tromba com essa informação que nos deixa assim, poxa, então, né, não é só isso, né? Sim, nós temos padres, pastores, nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras. Poxa, é verdade, psiquiatras, psicólogos, é verdade. Entendeu? Quer dizer, gente Por que... quê? Porque a nossa vida, e isso é incrível da gente falar, a nossa vida não é um pilar, né? A gente não senta numa cadeira de um pé só. Então, eu sou psicóloga, e eu, assim, eu não consigo fazer a minha terapia, olhar no espelho e fazer terapia comigo mesma. Eu tenho a Ana Cláudia, que é a minha psicóloga e que me ajuda nos meus processos
Eu tenho o meu pastor, porque eu sou cristã, que ajuda nos meus processos também espirituais. Então, eu tenho pilares da minha existência. Tenho minha família, tenho meus amigos, tenho meu namorado, tenho pilares da minha existência. O grande problema está quando nós achamos que a solução para tudo está em um único pilar. Não é assim. Nós somos feitos de pilares. Então, quando, por exemplo, algum líder religioso acaba entendendo ou colocando em si, né, nos seus ombros, a solução é ele estar mais próximo de Deus e buscar a sua espiritualidade, ele pode cair nesse erro, porque existem coisas que não são espirituais, que são emocionais, que são terrenas, que são humanas. Existem coisas que não são só da psicologia. Se eu quiser só me resolver com a psicologia, tem coisas que não são da psicologia, que tem a ver com o meu sagrado, tem a ver com as minhas relações, tem a ver com outras coisas. Então, nós precisamos ampliar e olhar os pilares da nossa existência, né? Pastor precisa fazer terapia? Precisa, como a psicóloga precisa fazer terapia. O pastor e o padre, eles precisam ser direcionados pelos líderes espirituais deles? Precisam também, como a psicóloga também precisa, dentro da sua religião, da sua conexão com o sagrado, né? A OMS diz que saúde hoje, que o ser humano hoje, ele é um ser biopsicossocial e espiritual. Não adianta a gente só ser bio, só ser psico. Não, nós somos holísticos, nós somos seres completos, né? Então, não dá para a gente buscar respostas em um pilar só. Não dá para a gente sentar numa cadeira de um pé, nem de dois. Um tripé ainda dá uma segurada. Às vezes nosso celular cai do tripé, não cai? Então, um tripé ainda dá uma segurada. Nós precisamos alimentar os pilares da nossa existência, né? Então, eu acho que essa é essa grande sacada. O pastor e o padre, e, não sei, o pai de santo, ou os líderes religiosos, eles precisam sair de cena também para se alimentar daquilo, né? Eu me lembro que eu conversei com pessoas próximas, que são líderes de ministério de louvor e tudo mais, que falam, nossa, meu sonho é sentar no banco e cultuar a Deus ali, do banco, não estar à frente. Por quê? Porque eu preciso me alimentar também. A merendeira que faz a comida, ela precisa almoçar também, ela não vai só fazer a comida. Então, a gente precisa entender esses pilares, sabe, Marcos? Olha, muito bom. A gente está caminhando para o finalzinho do programa aqui, mas olha, gostei muito dessa analogia que você fez em relação à cadeira de um pé só, esses pilares, e que traduzem realmente aquilo que a gente percebe que acaba acontecendo. Então, a gente não deve também sentar em determinada coisa e achar que a gente está, né, imune a essas questões, né? Eu sou um exemplo, eu sou psicóloga, depressão nunca. Exato. Exato. Tem pessoas que. O meu namorado, ele brinca muito comigo, ele é uma pessoa boníssima, assim, ele é um presente para mim. E ele brinca muito comigo, ele fala assim: Ixi, Preta, vai lá falar com a sua psicóloga que você está precisando de uma terapia. E eu falo, realmente, que eu tô ficando doidinha, né? Com os meus pensamentos, Não, com as minhas ainda analogias. bem que você não manda aquela. Não, eu não fico, eu sou psicóloga. Imagina, Deus me livre. Assim, eu confesso que em alguns momentos eu já tive algumas resistências, porque eu pensava nisso, cara, eu sei o que está acontecendo comigo, mas Mas não, é na troca, é no vínculo que as coisas acontecem, e né? o que você falou, né? Não é uma área só, né? Exato, exatamente. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente precisa ampliar, a gente precisa assim, se olhar e entender que nós somos seres humanos. Todos nós estamos na busca do nosso autoconhecimento, do nosso crescimento, né? Do nosso desenvolvimento, né? Então, eu sou psicóloga, eu entendo um pouco de psicologia, mas eu não entendo tudo também, eu não entendo nada de teologia. Eu entendo um pouco de teologia daquilo que eu gosto de estudar. Então, cada um vai desenvolvendo a sua área e nós precisamos de todas as pessoas. Eu não entendo de comunicação como você entende, Marcos. Né? Gravo meus vídeos, faço minhas coisas, mas eu não entendo disso. E tá tudo bem. Nós nos completamos enquanto comunidade, enquanto humanidade. A gente precisa entender isso, né? Com certeza. Ana, olha, muitíssimo obrigado. É sempre uma alegria bater um papo com você aqui. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Muito obrigado mesmo. E olha, a gente tem aí nós tivemos um problema aqui na entrada do programa no Facebook, mas do segundo bloco para cá está completinho, dá para você pegar informações valiosas, compartilhe Legal. para que mais e mais pessoas tenham acesso aí a essa informação.
E, Ana, olha, muitíssimo obrigado. Conte sempre com a gente aí. Obrigada a Tá? você. A pessoa que quiser te localizar nas redes sociais, você está no Instagram, é isso? No Instagram, Facebook, YouTube. Vocês podem me procurar como psicóloga Ana Gláucia Lima, @psicóloga Ana Gláucia Lima. Eu vou ter o prazer de atender todos vocês. Legal, muito bom. Ana, obrigado mais uma vez, ótima noite e até uma próxima Obrigada a você. oportunidade. Se Deus quiser, fica bem, tá? Até mais. Até mais, Deus abençoe. Tá aí, Amém. portanto, a Ana Gláucia Lima, nossa entrevistada de hoje aqui do programa Conexão, falamos sobre prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, mas você pode conferir a reprise amanhã e também pelo Facebook. Aí o programa também está disponível para você. A gente fica por aqui, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano, e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimar. Tradição e qualidade ao seu alcance. Unimed Marília. Há 29 anos cuidando da sua saúde.